Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Contraficast aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem frequentado muitos meios de comunicação, enfim, tem frequentado o Brasil, né? Tem frequentado as conversas da sociedade, que é o Pix. O que a gente sabe é o seguinte: no dia 1º de agosto, está marcado previsto para o dia 1º de agosto, o tarifaço de 50% de Donald Trump, né, do governo de Donald Trump dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Esse é um assunto. Mas, na esteira desse assunto, o que aconteceu foi que o governo dos Estados Unidos fez uma investigação, ou deu início a uma investigação ao Brasil, que inclui vários pontos, entre eles, por exemplo, a pirataria na 25 de março, o comércio da 25 de março, e o Pix. Sim, exatamente, o Pix, né, que você já deve estar sabendo dessa altura do campeonato, que o Trump está querendo atacar o nosso tão valioso Pix, né? Que é um sistema de pagamento. Todo mundo sabe o que é, todo mundo conhece, porque afinal ele é usado por mais de 90% da população brasileira. Mas a gente vai saber detalhes do porquê desse ataque, o que está por trás disso, com a Vivian Machado, que já está aqui com a gente. Vou pedir para colocar ela aqui na tela. A Vivian Machado, que é técnica do Diese, da subseção da Contraficute. Vivian, seja muito bem-vinda ao nosso Contraficast para falar sobre justamente esse assunto, sobre esse tema que é o Pix, que tem bastante coisa que está envolvida nisso, não é, Viviane? Seja bem-vinda. Olá, André, muito bom estar aqui com você novamente, com vocês. E vamos falar aí sobre o que está acontecendo, né? Por que o Pix está sendo atacado pelo Donald Trump? A gente vai fazer primeiro aqui uma contextualização rápida, né, que só para ficar bonitinha a apresentação do Pix, né, ele foi anunciado no dia 21 de dezembro de 2018 e passou a ser utilizado pela população em novembro de 2020. Então ele começou a ser pensado em 2018, entrou em vigor, né, começou a ser usado em 2020 e é uma ferramenta criada pelos servidores públicos do Banco Central do Brasil. Só que ele vem sendo monitorado desde o ano de 2022. E aqui eu já pergunto para a Vivian, por que ele está sendo monitorado? Por que esse, digamos, ataque, esse olho grande no nosso Pix pelo governo americano, Vivian? O que está acontecendo? Bom, nós temos aí uma questão de vários interesses americanos que estão por trás disso também, né? Mas o Pix, que foi uma ferramenta desenvolvida por servidores do Banco Central e que chegou assim, prometendo, pelo menos com a intenção, né, de retirar a dependência da população do uso de papel moeda, que era muito intenso, né? E tem um custo alto também para o próprio Banco Central, e para o Tesouro, obviamente. E aí ela foi muito além. O sucesso dessa ferramenta foi tão grande que ela, em poucos meses, né, em abril de 2021, ela já tinha superado, o número de transações do Pix já tinha superado o uso dos outros instrumentos, do TED, do DOC, do boleto, do cheque. Então, de tão fantástico que foi, né, o desenvolvimento dessa ferramenta. Mas por que ela incomoda? Principalmente, além dela estar reduzindo, em termos de participação nas transações, a participação dos cartões, que pertencem às grandes empresas americanas, né? Ele está impedindo as próprias big techs de chegarem, né, de se estabelecerem como instituições de pagamento aqui também no país. Porque haja vista que a Meta, né, no caso do WhatsApp, o WhatsApp já foi autorizado pelo Banco Central, mas ele, se você pegar a última pesquisa da Febraban, ele nem aparece, ele está em outros canais, como canal de transação de meio de pagamento. Então, isso Uhum. é um desastre, no caso, né, para as empresas americanas. Enquanto que o Pix ganhou a preferência da população, né, por ser barato, por ser fácil, né, de simples utilização. Então as pessoas estão deixando de lado não só o dinheiro, que ninguém mais carrega dinheiro e vai pagando tudo com Pix, como também está começando a deixar de lado os cartões.
Certo. Você falou em pesquisa, né? Aqui a gente tem alguns números, inclusive. O Pix se consolidou como um meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Acabei de dizer isso, né? Na abertura, supera o cartão de crédito e débito. A pesquisa do Banco Central mostra, então, que 76,4%, tinha dito 90% da população, mas acho que eu superfaturei o negócio aí, né? 76,4% da população brasileira utiliza o Pix, Sim. enquanto o cartão de débito é usado por 69,1% e o dinheiro em espécie ainda por 68,9%, apesar de ser da gente não ver mais isso nas ruas, né? Hoje em dia você não vê mais cédula, nota de R$ 100, por exemplo, a nota de R$ 200, né? Vamos dizer que foi lançada com pompas, né? Enfim, foi lançada assim de uma forma, olha, temos uma nota de R$ 200, é que nem caviar, eu nunca vi, nunca comi, nunca vi na minha frente o que é essa nota de R$ 200. Mas o Pix, ele movimenta muito dinheiro no Brasil, né? Para a ordem de trilhões, mais de 25 trilhões, não é, Isso. Vivian? Isso. Em 2024, foram 26,4 trilhões movimentados pelo Pix. Para se ter uma comparação aí, os cartões de crédito, débito e pré-pago, eles movimentaram 4,1 trilhões. Olha a diferença. Uhum. Mas, assim, eles vêm crescendo também. Eles têm a preferência de parte da população por outras vantagens do uso do cartão. Mas nada como o Pix, né? Porque o Pix tem sido preferido, inclusive, pelos comerciantes, porque ele traz vantagens para as empresas, ele traz vantagens de custos, né? Para a movimentação pelo Pix é muito mais barata para as empresas. No caso, para a pessoa física, né? Para as pessoas e para os MEIs, não tem taxa. Então, é muito. Muito valioso isso, né? No Uhum. mundo em que a gente tem altas tarifas bancárias, que a gente convive com altas tarifas bancárias, muita taxa de juros, poder ter um instrumento que você não pague tarifa para usar é muito importante, né? É bom a gente atentar para esse detalhe, porque assim, às vezes é fácil você simplesmente pegar o seu cartão ali na hora você vai numa padaria, vai em algum lugar, em algum estabelecimento, você vai passar o cartão por aproximação, você chega ali, aproximou, o que você pode fazer, inclusive, com o celular também, não é? Mas você aproxima, pronto, já pagou. Do Pix, às vezes você tem que entrar ali, às vezes não, você tem que entrar no Internet Banking, fazer o Pix na hora da compra, mas para quem é empresário, não tem que pagar essas taxas para as administradoras de cartão de crédito, portanto, para o sistema financeiro. E quando a gente está falando agora de sistema financeiro, de acordo com o que a Vivian diz, é para as empresas, para as bandeiras de cartões, né? A Uhum. Visa, a Master, que são tudo americanas, e é isso justamente que faz com que o Donald Trump, justamente que faz com que o governo dos Estados Unidos fique de olho, porque eles estão teoricamente perdendo dinheiro para o Pix, né? Um dinheiro que está ficando aqui no Brasil. Então, isso tudo faz com que, enfim, os olhos de Donald Trump acabem crescendo em relação à utilização do Pix. Mas, voltando aqui, às vezes é mais fácil você utilizar o cartão, mas são várias as situações em que é mais fácil você utilizar o Pix. E aí eu vou perguntar para a Vivian. Por exemplo, você vai fazer uma compra pelo Mercado Livre, se você compra por uma bandeira de cartão, você compra por um cartão de débito ou por um cartão de crédito, demora alguns dias demora 1 ou 2 dias, enfim, demora um tempo a mais para ser liberada a compra, para ser confirmada pela bandeira do cartão e para depois você acabar fechando essa compra mesmo e receber essa compra na tua casa. E quanto mais o tempo passa, mais imediatista as pessoas ficam. Então, é muito mais fácil, né, Vivian? É muito mais. Isso a gente fala assim por conhecimento de causa, né? A gente faz isso. Vou pagar no Pix porque a liberação é imediata, meu produto chega amanhã. Então tem todas essas facilidades. Estou falando bobagem, Ana Vivian? Não é isso mesmo? Ele é instantâneo e ele é instantâneo para tudo que se usa Pix, ele é instantâneo. Então, Uhum. é muito rápido, você já tem aprovado a sua compra naquele momento, já está tudo certo, tudo confirmado, você não tem que ficar aguardando. Então, o Pix tem essas vantagens. Tem essa vantagem, por exemplo, para o comerciante, no caso, vamos dizer, o dono de um restaurante, esse é um bom exemplo, que antes ele fazia lá muita da movimentação dos restaurantes no final de semana, que a gente não tem sistema, não tem banco funcionando. Então, os Uhum. pagamentos ali vinham quando o banco
abrisse, né? Quando abrisse a compensação. E agora com o Pix é 24 horas por dia, todos os dias da semana, o comerciante recebe naquele mesmo momento o pagamento. Então, ele vai preferir, até porque ele vai pagar menos taxas, e isso é comprovado. O dinheiro na hora, né? Exatamente. Isso é comprovado pelo crescimento do uso dos QR Codes como chave, né, para pagamento. O QR Code que eles criam para o pagamento, né, de qualquer despesa ali, você faz instantaneamente o pagamento, ele recebe instantaneamente. Esse tipo de pagamento por QR Code, ele cresceu mais de 100%, 128% em 2024, em relação ao ano anterior, porque os comerciantes estão vendo a vantagem, né? Então, é vantagem para todo mundo, é vantagem para quem paga, é vantagem para quem está vendendo também, né? A gente estava falando sobre o e-commerce, né? Sobre a loja, sobre as compras pela internet. A gente tem, inclusive, números. 6 em cada 10 pagamentos até 2030 vão ser feitos nas lojas virtuais pelo sistema Pix. Isso são dados, esses são dados do Global Payments Report 2025, o relatório global de pagamentos de 2025 da WorldPay, que é uma multinacional americana que oferece serviços de tecnologia de pagamento. Atualmente, as vendas pelo e-commerce, pelas compras online, pelo Pix, elas são 41% das transações realizadas pelos consumidores. Em lojas físicas, esse percentual é de 31%. Daí a gente vê o sucesso do Pix, né? Agora, uma pergunta que a gente faz é o seguinte: o Brasil tem o Pix, né? O Brasil foi feito pelo Pix, como a gente disse no começo aí, os servidores do Banco Central começaram a pensar em 2018, né? Em 2020 já estava em vigor. É sempre bom a gente dizer, né? A gente estava conversando, inclusive, antes aqui de começar essa conversa oficialmente nesse podcast, antes de começar a gravar. Acho que é importante a gente pontuar que quem criou o Pix, né, os pais dos Pix, as mães dos Pix, são os servidores públicos do Banco Central do Brasil. Né? Então, se alguém aí, algum ex-presidente reivindicar a paternidade do Pix, esquece que não é verdade. Mas a pergunta que eu vou fazer para a Vivian é o seguinte: aqui a gente no Brasil conseguiu criar um sistema que facilitasse, né, que desburocratizasse, que trouxesse benefícios como esse que você acaba de dizer. Se eu tenho um restaurante e eu vou fazer uma venda num sábado à meia-noite e a pessoa paga no Pix, o dinheiro automaticamente está na minha conta, não preciso esperar segunda-feira o horário bancário para esse dinheiro cair na minha conta. Enfim, a gente tem um sistema que funciona, um sistema que é sucesso, um sistema que está fazendo com que os Estados Unidos, inclusive, vejam aí uma concorrência por causa das bandeiras do cartão de crédito, por causa dos sistemas de pagamento, como, por exemplo, do WhatsApp, né? O WhatsApp tentou criar uma forma de pagamento que não vingou, porque o Pix, na verdade, ele é o mais utilizado, é o mais fácil e é o mais brasileiro. Por que outros países não fazem exatamente a mesma coisa, Vivian? Há um interesse dos países agora, alguns países, levarem essa tecnologia, né, e aprenderem. E nisso, aqui a gente tem sempre a vanguarda de muitos produtos, né, mas o Pix realmente, a não ser... a não ser não, além de todas essas vantagens, ele promoveu um processo de inclusão financeira fantástico, que o Banco Central está buscando, né? Os trabalhadores do Banco Central ali estão, os pensadores no Banco Central estão há muito tempo buscando fazer no país, e que isso foi possível pelo Pix. Mais de 60 milhões de pessoas foram incluídas, né, no sistema financeiro. Você vai à praia, se você não leva nada, só leva o celular, o ambulante te vende o produto que você quer comprar, porque ele aceita Pix. Então, o informal está se fortalecendo nisso, né? Os comércios informais. Então, há sim um interesse de que se tem essa tecnologia em alguns países, então alguns testes já estão sendo feitos
do Pix internacional, no caso, né? Mas a questão o formato é diferente no Brasil. O formato é diferente justamente porque ele se trata de um arranjo de pagamento que é público porque ele está sob a tutela do Banco Central, sobre a supervisão do Banco Central, ele não é privado. Então, isso, no caso, incomoda muito os bancos, o sistema financeiro americano, mas, com certeza, outros países estão de olho todas essas possibilidades que o Pix traz, né? Nessa referência, exemplo, na verdade, né? Nesse exemplo que o Brasil dá, né, do Pix, eles estão de olho nisso, né? Exatamente, eles estão de olho nisso. Então, é interessante saber que até outra coisa que também deve estar preocupando muito é quando o Brasil foi discutir lá, a cúpula do BRICS foi discutir os assuntos relacionados a esses países, eles estão discutindo a possibilidade de uma moeda interna deles e estão discutindo a possibilidade de usar o Pix como meio de... Então, isso também incomodou os Estados Unidos. Usar o Pix para fazer os pagamentos entre esses países, as movimentações. Você está ameaçando a soberania, não, a hegemonia dos dólares americanos nas transações internacionais, né? Tem, inclusive, um podcast muito interessante que a gente gravou com a Patrícia Pellatieri, que é diretora técnica adjunta do DIEESE. A gente fez aqui nesse mesmo estúdio, ele está disponível nos canais de comunicação da CUT, né? Está lá no YouTube da CUT Brasil, para você assistir e saber, inclusive, mais detalhes a respeito dessa ofensiva de Trump nesse tarifaço, que inclui o Pix, que inclui, enfim, diversos outros elementos. Então, a gente já deixa aqui a recomendação para você assistir a Patrícia Pellatieri, esse podcast que ela explica mais detalhadamente a respeito do tarifaço. Aqui a gente está falando especificamente no Pix, aí a Vivian traz esses elementos que eles também compõem toda essa, vamos dizer, esse emaranhado de coisas, esse bolo de coisas que o governo dos Estados Unidos está praticando contra o Brasil. Não é? Agora, a gente continuar falando sobre o Pix aqui, sobre o que a gente pode dizer que é uma evolução desse sistema. Já está começando a pensar, se desenhar, se desenvolver o Pix parcelado. A gente já consegue falar um pouco sobre isso, Vivian? Sim, ele deve começar em setembro já. Apesar que alguns bancos já praticam isso, alguns bancos têm, se você, não sei, se é o caso de algum banco que você tenha conta, mas alguns bancos já praticam isso informalmente, esse parcelamento, mas as regras vão ser, ele vai começar a funcionar mesmo pela norma do Banco Central a partir de setembro, e isso já há algum tempo, o ex-presidente mesmo do Banco Central já tinha falado numa reunião, lá numa apresentação dele, que o dinheiro sumiu da circulação, né? O papel moeda sumiu da circulação e as bandeiras de cartões que se cuidem, que os cartões também vão sumir, porque já tinha uma perspectiva desse cartão, desse Pix parcelado. A vantagem que eu vejo também em relação a essa questão de usar o Pix parcelado, e aí vai depender também das regras que vierem, sobre a movimentação por todos os canais, é que a gente tem um número alto de famílias endividadas e muitas endividadas no cartão, né? O cartão de crédito que tem as piores taxas de juros do mundo, né? Absurdas. E isso, e muita família que não tem condições de sequer pagar suas contas, porque aquela bola de neve de juros toma conta, né? E então acho que a depender de como vierem essa regulamentação em termos, apesar dos bancos definirem suas taxas, provavelmente a gente tem a possibilidade de reduzir esse endividamento, né? Esse endividamento das famílias nos cartões de crédito. E isso é um ponto muito importante, né? Muito mais do que concorrer com as empresas. Muito mais que concorrer, de tirar espaço das bandeiras, livrar a população de um endividamento tão absurdo que é promovido pelos cartões, né? Sim, eu falo assim que envolve as bandeiras também, porque assim, é um outro assunto que a gente não vai se aprofundar agora, mas é público e notório, é óbvio, né, que quanto mais endividada a pessoa está, mais o sistema financeiro vai ganhar dinheiro. As bandeiras
de cartão de crédito, de cartão de débito, como a Vivian diz aí, hoje o Brasil tem as maiores taxas do mundo, isso, se eu não me engano, está ainda na faixa dos 400 e tantos por cento ao ano, né, quando Sim. você tem uma dívida, e a dívida que cresce sobre dívida, enfim, aí eles vão ganhando o seu dinheiro, vão explorando, vão tirando tudo, e por isso que o brasileiro está cada vez mais endividado, vai acabar ficando, né, ou se torna mais endividado a cada tempo que passa, justamente por causa disso, e como a Vivian diz, esse PIX parcelado vem, talvez, a depender das regras, numa perspectiva de diminuir um pouco isso que a gente pode chamar de sofrimento, dessa mazela da população brasileira. Viviane, a gente falou bastante coisa sobre o Pix aqui, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que você acha importante a gente deixar registrado aqui a respeito do Pix, do nosso Pix, do ataque que a gente está sofrendo, perspectiva do que aconteça? Eu acredito que, assim, é uma ferramenta fantástica, né? Conseguiu, como eu disse, atingir milhões de pessoas que não tinham possibilidade de entrar no sistema financeiro, muitos informais, ajudou o comércio em muitos sentidos, né, também com redução de custos. Os bancos estão sofrendo com perda de tarifas, mas eles sempre dão um jeito de ganhar de outro lado, né? Agora, mas é um produto fantástico e agora com o Pix parcelado, ele também traz uma perspectiva de milhões de pessoas que não têm acesso a um cartão de crédito poder fazer uma compra parcelada, né? Através da sua conta mesmo e do Pix. Então, eu acredito que seja benéfico em vários sentidos isso, porque ele já se tornou uma forma de redução de custo não só para a pessoa jurídica, mas também para as pessoas físicas, né? De todas as tarifas e taxas que a gente já paga, pelo menos isso a gente não precisa pagar, e que continue assim. Muito bem, atenção, Donald Trump, o Pix é patrimônio brasileiro, tira os olhos de cima, né? Vamos falar aqui no português assim na gente, tira os olhos de cima, né? Tira aí a sua vontade de querer mexer no nosso Pix, porque o Pix é nosso, funciona muito bem, obrigado, e beneficia o povo brasileiro. Enfim, Viviane, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, mais uma vez, no Contraficast, sempre bom ter aqui a sua presença, e a gente se fala numa próxima oportunidade, pode ser? A gente volta a falar aqui sobre Pix, enfim, depois que esse Pix parcelado começar, se tiver aí, depender das regras, dependendo do sucesso que for, dependendo do desempenho, a gente volta a falar sobre ele, enfim, faz alguma análise, pode ser, Viviane? Com certeza, conte comigo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Prazer é todo nosso. Vivian Machado, técnica do DS da subseção da Contraficute, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Esse é o Contraficast, que fica por aqui, falando sobre o Pix, mas a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Belezinha, Vivian?